Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui na TV Nazaré, dando início a mais um programa Vida Consagrada. Comigo aqui, Padre Acácio, missionário da comunidade missionária Providência Santíssima, pároco da paróquia Bom Pastor, aqui que trabalha nessa arquidiocese de Belém. E hoje, no nosso programa, nós vamos ter uma novidade, porque sempre que a gente fala de vida consagrada, nós sempre imaginamos padres, imaginamos irmãs e irmãos que vivem vida conventual. E hoje nós vamos poder mostrar uma riqueza da igreja, que é também uma forma mais simples, nós entendemos quando nós usamos esse termo, que são as leigas consagradas, né? Para você entender melhor do que isso, então nós temos aqui o privilégio e a honra de ter aqui a Sarita. Tudo bem, Sarita? Tudo bem, padre. Bem, eu já fiquei muito contente, porque agora há pouco já descobrimos que esse programa vai ser bem paulista aqui no Pará, né? Porque é um paulista entrevistando uma outra paulista, né? Pois é, vamos ver se a gente não fala muito R aqui hoje, né? Então tá bom, querida. Perguntando então, a Sarita é natural de onde? Matão, interior de São Paulo. Né? E Sarita, você pertence a qual grupo? Ao movimento dos focolares. Certo. Os movimentos dos focolares, né, não é uma congregação. Então, antes de falarmos um pouquinho, explique em breves palavras o que é o movimento, para a gente começar a falar de você, depois voltamos a falar ainda do movimento. O movimento dos focolares é um movimento eclesial, né? Fazemos parte do Conselho Pontifício dos Leigos e nasceu, né, através de Chiara Luppic, que em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, Chiara realmente, no primeiro momento, ela sentia que Deus a chamava a uma vida totalitária, mas nem ela saberia dizer mesmo se seria o convento, como seria, mas ela sentia que Deus a chamava para a humanidade, né? Então ela, assim, conseguiu realmente, né, ouvir o Espírito Santo, que abria essa nova estrada na igreja, porque em 1943 não era tão normal, né, encontrar leigos consagrados, né? Então Chiara abriu esta porta, o sim dela veio abrir esse caminho para os leigos consagrados. Então Chiara, ela se consagrou a Jesus crucificado e abandonado, né? Que onde ela iria buscá-lo? Na humanidade que sofre. Então é uma consagração que ela deveria chegar a todos, né? A toda a humanidade. E no decorrer do tempo, né, se abriu então um movimento, nasceu, tanto que no movimento dos focolares existe inúmeras vocações, né? Ela sempre diz assim, nós somos como uma árvore na igreja, né? Os consagrados, os focolarinos, eles são a raiz, depois tem o tronco e assim vai, né? São as famílias, os jovens, as crianças, todos seguem esse caminho, que é o caminho da unidade. E o que foi essa descoberta dela, né? Foi colocar o Evangelho em prática no dia a dia, né? Essa foi a grande descoberta de Chiara. Então o Evangelho foi feito para todos, né? Então é como se abria ali então uma espiritualidade coletiva na igreja. Então ela deu início a essa espiritualidade coletiva, onde todos teriam acesso ao Evangelho, todos poderiam vivenciar, independente de vocação, de raça, até de ideologias. Sim. Né? E explica uma coisinha, acho que melhor do que ninguém, o que seria a leiga consagrada? Então, essa leiga consagrada, nós deixamos tudo, né? Deixamos
pai, mãe, futura família, deixamos tudo para viver em comunidades. E nessa comunidade temos tudo em comum. Procuramos ser uma família, né? Tanto que somos grupos pequenos que formamos este Focolare, essa casa que se chama Focolare, né? Que significa... Focolare tem alguma tradução para a gente entender melhor ou não? Significa fogo no lar, em latim, né? Focolare, fogo no lar. Esse fogo é o fogo do amor recíproco, né? Um dos pontos da espiritualidade de Chiara, que é onde dois ou mais estão reunidos no meu nome, que é evangelho, lógico, sim, mas ela é um dos pontos principais para a vivência do Focolare, né? Então, nós deixamos tudo para estarmos juntos, para construir essa presença mística de Cristo entre nós. Essa presença mística de Cristo, Chiara fez uma experiência muito forte com Nossa Senhora, diante do tabernáculo, não? No início, ela, diante do tabernáculo, ela perguntou a Jesus, você que é Deus, encontrou um modo de ficar sobre a terra através da Eucaristia. E Maria, qual foi o modo? Ela sentia que dentro dela Deus dizia, através de você. Então, a partir daquele momento, ela entendeu que o Focolare daria vida a esse Jesus místico. Seria essa Maria, nós deveríamos ser esta Maria, esse chamado a ser uma outra Maria, né, dentro da nossa comunidade, para gerar esse Jesus. E a experiência mais forte do Focolare, para mim, realmente, tudo tem sentido se vivemos essa realidade, né? E essa presença mística de Deus, de Jesus entre nós, é isso que nós temos para dar para as comunidades ao nosso redor, ao redor do Focolare. É isso que nos realiza. Logicamente que é um programa alto, né? Isso. Mas uma coisa muito importante na vida, na nossa vida, é o recomeçar. Chiara nos ensinou muito a recomeçar, porque, como ela diz, nos ensinou, não podemos ir dormir sem recomeçar, né? Porque na vida do dia a dia de qualquer família, precisa sempre dar perdão e receber perdão. E também dentro do Focolare. A gente dá esse perdão e recebe perdão. Bem, é literalmente viver o Evangelho na prática, né? Eu faço uma pausa agora nos Focolares, que daqui a pouco não vou falar mais um pouquinho, mas eu queria conhecer quem que é a Sarita, perdão. Sarita, você nasceu em Matão, né? Como é que nasceu a sua família primeiro? Sua família sempre foi religiosa? Sim, minha família sempre foi religiosa, sobretudo a minha mãe. Meu pai foi um católico não tão praticante, mas a minha mãe sempre foi muito praticante e nos transmitiu essa fé, né? Mas eu realmente sempre frequentei a igreja, cheguei a fazer parte até ser catequista. Sim. Tive uma doação à igreja, né? E uma coisa que eu nunca imaginava, assim, de criança ou de adolescente, para mim, é ser uma pessoa consagrada. Eu sempre visualizei o matrimônio, né? Tanto que aos meus 16 anos, eu comecei a fazer uma experiência de namoro, que se tornou uma experiência séria, e aos 21 anos foi quando eu conheci a espiritualidade do Focolare. Justamente... Em Matão mesmo? Em Matão, eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa que eu trabalhava, tinha um auditor, que ele era um focolarino casado, mas eu não sabia disso. Eu tinha até uma grande admiração de ver a vida cristã dele, me chamava um pouquinho a atenção. Até nessa mesma empresa trabalhava esse meu namorado também,
trabalhava justamente com ele. E um final de semana ele esteve em Matão com a família, que ele morava em São Paulo, na capital, né? E ele nos convidou a comer uma pizza para sair com a família dele, né? Esse foi o meu primeiro contato com movimentos focolares. Foi através dele. Através dele, então eu fiquei muito encantada com a família dele. Não foi somente com a vida cristã, né? Foi com a realidade cristã que ele vivenciava, né? Isso, essa realidade. Era um casal de gêmeos e uma filha. E me impressionou tanto que aquelas crianças falavam de Deus como, assim, naturalmente, né? E saindo dessa pizzaria, nós comentávamos com esse meu namorado: olha, essa família que nós queremos para nós. E, posteriormente, ele nos convidou para passar uma tarde com eles. E ali surgiu o convite. Eles eram os responsáveis de famílias novas dentro do Movimentos Focolares. E eles nos convidaram a participar de um encontro em São Paulo, de casais. E assim começou a minha participação no Movimentos Focolares. Como fizemos uns 3 encontros de casais, inclusive o curso de noivos fizemos lá. Sim. E no primeiro momento, quando eu tive contato com a história de Chiara, essa leiga consagrada, eu confesso que eu senti algo extraordinário dentro de mim, algo de fascinante. Aquilo me fascinou. Mas eu fiquei com aquilo, né, dentro de mim, e eu não conseguiria falar aquilo para ninguém, porque era uma coisa muito nova, muito especial. Então eu me lembro que eu fiz uma experiência fortíssima diante do tabernáculo. E eu me lembro que eu fui numa igreja e parece-me que eu ouvi a voz de Deus até. Que aquilo meu coração batia muito forte. E aí eu esperei, né, isso também amadurecer, né, até que chegou um ponto que era irresistível realmente. Eu sentia que Deus me chamava. E aí onde eu decidi deixar, né, esse namoro e seguir a estrada de Chiara, né? Certo, então foi pela própria vocação focolarina que você percebeu que no momento, embora poderia se casar, mas era necessário ter um momento só teu com Deus, um momento mais pessoal de encontro. Você tinha quantos anos nesse período? Então, eu tinha 21 anos. 21 anos, certo. Se eu percebi bem, então você conheceu o movimento, não foi para um trabalho ali em Matão, foi através do casal somente. Só. Foi o teu maior contato, né? Foi. E aí eu pergunto, como é que foi o procedimento? Então tá bom, quero dar um passo maior, quero ser focolarina. O que você fez? Você continuou morando no Matão? Você já teve que sair? Qual foi o procedimento? Não, então eu continuei morando em Matão, né? E fomos convidados para esse encontro, eu e mais um casal de amigos, trabalhávamos sempre ali. E depois desse encontro, a gente sentia que deveria também doar essa luz, essa comunidade que a gente tinha conhecido, essa vida, a gente deveria também, além de viver, a gente deveria transmitir a outros, aos amigos, né? Então, e tivemos a felicidade que nesse momento chegou um padre na nossa cidade, um padre que fazia parte do movimento, na nossa paróquia. Então, nasceu ali, ao nosso redor, nasceu a comunidade Movimentos Focolares, primeiramente. Ok. Então, vamos para um breve intervalo e em seguida vamos conhecer então, mais um pouquinho, né, sobre a sua realidade de vida consagrada. Fique conosco aqui na TV Nazaré. Não perca essa reportagem interessantíssima sobre, né, a vida consagrada entre os leigos. Programa Vida Consagrada, aqui comigo o Padre Acácio. Agora estamos conhecendo hoje aqui, né, a Sarita, que pertence a movimentos focolares, cuja é consagrada, né, esse movimento. No bloco anterior você apresentava o teu chamado, como foi lá em Matão,
através de um casal, testemunho de vida de cristã, provocou você também querer viver essa mesma vida, a ponto até de romper um noivado, né? Para seguir os passos de Jesus, através sobre o carisma de Chiara Lubich, né? E aqui eu te pergunto, você fez todo o seu trabalho de procedimento lá em Matão. Eu vou dar um salto muito grande e eu peço que você vai comentando parte por parte até chegar onde eu quero. Como é que você veio parar aqui no Pará? Ah, sim, muito importante. Eu, depois deixei a minha cidade e realmente fui me preparar para ser uma focolarina e me transferi para São Paulo, onde fazemos 2 anos de preparação. Capital mesmo. Vargem Grande Paulista, onde fica nosso centro. Depois segui para a Itália, onde tem a nossa escola de formação também. E lá a gente faz 2 anos ainda. E depois de lá nós recebemos a nossa destinação. E como que ficou a sua família nessa realidade? Porque, de repente, uma vida consagrada, imagina muito convento, né? Que por muitas realidades já tem uma aprovação ou uma desaprovação. Agora a tua realidade é diferente ainda, né? Como é que foi a atitude da sua família diante dessa tua opção? Para minha mãe foi fácil, porque ela entendia, falou em chamado de Deus, ela já se alegrou. Para o meu pai não foi fácil, porque segundo o conceito dele, uma pessoa, um consagrado, deveria receber o chamado de criança. Como ele já me via no matrimônio, então foi muito difícil. Não conseguiu entender. Ele não conseguiu entender e, inclusive, ele foi conversar com várias pessoas e ninguém conhecia o movimento. Então, ele achou que eu estivesse me entregando a uma seita. Foi muito difícil para ele, mas quando eu estava em São Paulo, ele teve a oportunidade de passar uma semana comigo na Mariápolis, lá em São Paulo, e nessa convivência ele entendeu, ele recebeu uma graça, inclusive ele dizia assim para mim: olha, eu entendi agora, você está num lugar bom, mas você me dá licença que eu vou falar sempre que você vai ser uma freira, porque eu não sei explicar tudo isso. E isso, eu disse, pode ficar à vontade, pode dizer que eu sou uma freira. É mais fácil. É mais fácil. E 12 dias antes dele morrer, ele me disse que eu tinha escolhido o caminho melhor para mim. Ele me via uma pessoa realizada e feliz. Ele chegou a me dizer isso. Lá na tua experiência em Vargem Grande Paulista, qual que é o processo de formação que vocês têm nesses 2 anos, né? Sim. Como que é o dia a dia, como é que é a realidade? Então, lá nós procuramos, trabalhamos, estudamos, né? Estudamos um pouco catecismo da Igreja Católica, começamos já com o catecismo, né? Sim. Porque cada uma vem de uma realidade. E também estudamos a língua italiana, onde nos preparando também para depois ir para a Itália fazer o curso de teologia. Certo. Na Itália são 2 anos, você falou de 2 formação. anos. Esses 2 anos são estudos de teologia ou tem outras coisas além da teologia? A gente estuda teologia, sociologia. Certo. E a espiritualidade, toda a espiritualidade. Aí, no caso, todos aqueles que estão ligados no movimento focular sempre vão para a Itália, de todo mundo, ou é específico só algum grupo para a Itália? Como é que funciona? Nesse centro na Itália, na Mariápolis, que fica em Lopiano, que é Lopiano, perto de Florença, existe escolas para todos os membros do movimento dos focolares, né? Os focolarinos, a vida consagrada mesmo, é lá que nós vamos. Sim. Mas existe também escolas para os jovens, para famílias, para adultos. Lógico que passa um período menor, ou 6 meses,
ou 1 ano, ou 3 meses. Mas a escola dos focolarinos, ela tem uma duração de 2 anos. Certo. E qual que é a prática de espiritualidade de vocês? O que que vocês rezam? Como é que é o dia a dia de vocês? Então, a nossa prática, ela está centrada na missa, a Eucaristia diária, né, é um momento de oração para nós. Depois nós temos o terço, né, o terço, e também fazemos um momento de meditação com a escritura, com escritos espirituais, ou da fundadora, ou a Sagrada Escritura, uma meditação. Seria como uma Lécio Divina? Sim. Sim. Okay. Isso todos os dias? Todos os dias. E dentro das comunidades, né, que você colocou depois da sua experiência lá na Itália, acredito ter sido muito enriquecedora. Eu pergunto, que riqueza que você pôde assim abrir horizontes? Primeiro já saí de Matão, acredito que para São Paulo já abriu horizonte, né? De Sim. Agora ir para um outro continente, uma cidade europeia, né? Como é que você começou a enxergar a igreja? Como é que você conseguiu enxergar a fé, o cristianismo? Porque muda, né, a visão de tudo. Qual que é a tua experiência sobre essa realidade? Então, sem dúvida, foi uma riqueza muito grande. Primeiro que eu cheguei em um lugar onde consegui me relacionar com o mundo todo. Porque ali eram focolarinas do Japão, do mundo todo, tinha várias nacionalidades. Aí morar com essas pessoas, né, conviver no dia a dia com essas culturas. Eu aprendi muito. Eu aprendi a amar o mundo, né, a amar as pessoas, não importa a religião. Ali a gente tem contato com pessoas do mundo todo e de todas as religiões até, né? Então isso foi para mim uma riqueza. Uma coisa que me impressionou muito, que eu gosto muito de falar, foi que quando eu cheguei lá em Lopiano, nessa cidade, eu fui acolhida por uma focolarina de Madagascar, da África, na África, né? E ela era a primeira focolarina de Madagascar. E ela fez muita festa, porque era também a primeira focolarina do Brasil que ela recebia na casa dela, né? E aí, na convivência, logo em seguida eu descobri que aquela focolarina, ela conheceu movimentos focolares através de um religioso. Ela sentiu o chamado, a vocação de Chiara. Nunca tinha visto um focolarino e nem menos conhecido um focolare, no qual eu já tive a possibilidade de conhecer focolarinos, focolare antes, né? E ela, então, eu vi assim, aquilo para mim foi uma coisa extraordinária. Eu disse, isso é que faz um carisma, isso é viver um carisma. Então foi muito rico em todos os aspectos, eu diria, espiritual, humano, foi uma riqueza muito grande. No caso de vocês têm, claro, não existe nenhum trabalho na igreja sem ter uma liderança. No teu período, quem destinava as pessoas? Era a própria Chiara? Ou tem uma equipe, uma comissão que faz as equipes de missão? Como é que é feito isso? Então, na minha época, posso dizer Chiara, né? Porque Chiara ainda era viva, e Chiara tem 2 conselheiros, né, que se ocupa, um focolarino e uma focolarina, que se ocupa realmente de olhar toda a realidade dos focolares e das focolarinas do mundo, junto dela. Então, a destinação, sempre com a ajuda desses conselheiros, e mais as necessidades que chegam do mundo todo, lá no centro, através dos responsáveis que cada região, cada país tem. Sim. Então, ali se decidem, como uma grande família, onde tem mais necessidade, é que a gente é chamado para atuar. Bem, aqui no Brasil, quantas casas vocês têm mais ou menos dos focolares? Como aqui nós temos Benevides, que é um grande centro. Acredito que vocês devem ter outros grandes centros também espalhados no Brasil. Como você já disse aqui, Vargem Grande e Paulista. Há outros também, além desses 2? Sim. Existe
eu não saberia te dizer quantos focolares no Brasil. Eu não teria essa informação assim na mente, né? Mas existe focolares praticamente em todas as capitais do Brasil. Quase, não, todas não. Quase todas. Quase todas. No extremo sul, São Paulo, Nordeste, tem vários estados que tem focolare. Sim. Aqui no Pará nós temos em Belém, Benevides, e ainda meio norte, né, que é Teresina, é ligado também aqui a Belém. Sim. E focolares, né, mas as comunidades estão espalhadas no Brasil todo. Certo. Da Itália você veio direto para o Pará? Vim direto para o Pará. Certo. E como é que foi aqui a tua realidade no Pará? Outra cultura, mais diferente do que nunca, bem mais acolhedora que os nossos paulistas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Né? O que você diz da tua experiência quando você chegou aqui? Sem dizer que Benevides é um cantinho do céu, né? A casa de vocês ali, que eu gosto e sempre vou lá. O que você pode dizer da tua experiência daqui? Olha, eu chegando aqui, realmente, eu encontrei um outro mundo dentro do Brasil, né? Mas eu me senti muito, muito acolhida, né? Eu me sinto realmente uma paraense, também porque vivi mais anos da minha vida aqui no Pará do que em São Paulo, né? Mas uma coisa que eu imagino, não sei se é que esse povo paraense é tão acolhedor, mas eu acho que Nossa Senhora de Nazaré é que ensinou isso a esse povo, né? Quando a gente descobre a Nossa Senhora de Nazaré, a gente entende porque o povo paraense é tão acolhedor, né? Então eu me senti acolhida por ela nesse povo, né? E a minha experiência desses 25 anos é de família, é de gratidão. Eu aprendi muito aqui. Foram tantas experiências, né? Sei. Sim. E aqui eu te pergunto, o fato de chegar aqui e trabalhar aqui no Pará, um focolarinho, ele pode ser transferido de uma casa para outra, ou porque já faz muitos anos que você está aqui, ou normalmente é assim mesmo, fica para um lugar, quanto mais tempo ficar ali é melhor, como é que funciona? Não, ele pode ser transferido. É muito relativo. Deveria, pelo menos, com 12 anos, sim, ser transferido, mas você está tendo um privilégio. Então. Certo. Aqui eu pergunto também, no caso você apresentou uma realidade que é contraposta daquilo que você viu. Você conheceu os focolares através de casais que eram consagrados aos focolares. Mas você optou em viver uma vida que você era noiva, até rompeu laços com teu noivo para poder dar esse passo mais concreto. E por que você quando eu falo por que você não quis casar, é no sentido seguinte, porque você é celibatária, né? Mas se você quisesse optar pelo casamento, você poderia, é uma questão de vocação. Eu queria que você mostrasse essa riqueza dos focolares, dos celibatários, né? Da mesma realidade aí dos casais. Porque de repente, nossa, mas por que ela não foi casada? Não, é um chamado. Né? De fato, no primeiro momento, né, quando eu disse que eu gostaria de seguir essa estrada, as focolarinas me disseram, mas olha, você também pode ser uma focolarina casada. Né? Mas eu sentia que eu queria fazer essa experiência, eu descobri a beleza da família também, né? Mas eu sentia que Deus me chamava a segui-lo com todo o meu ser, né? E naquele momento eu dei o sim de segui-lo deixando tudo. Tanto que o momento que eu rompi essa realidade do noivado, eu me senti como um pássaro
eu me sentia que eu era presa por um fio. Eu tive essa sensação. Eu Sim. era presa por um fio e esse fio foi cortado e eu poderia voar. Para onde que a área me mandasse, para a África. Ganhou uma liberdade, né? Ganhei Não uma que liberdade. como casar você não teria, mas claro, você é mais livre, né? Eu senti que Deus me chamava a ser toda dele, através do Focolare. Ok, eu vou até fazer o seguinte, vou fazer uma pausa aqui para o bloco, depois nós vamos voltar a falar mais um pouquinho tanto do Focolare, dessa vida do consagrado celibatário e também do consagrado optando pelo matrimônio. Fique conosco, não mude de canal para conhecermos melhor ainda os focolares através dessa grande vocacionada aqui, a Sarita. Programa Vida Consagrada, aqui comigo o Padre Acácio, no qual hoje nós estamos tendo, né, a riqueza de podermos conhecer o movimento dos focolares através da vocação da Sarita, que é uma consagrada do movimento. Falou para nós da sua origem, né, de São Paulo, de Matão, né, escutou o apelo de Deus para o chamado, sendo celibatária, passou um período de 2 anos lá numa casa de formação em Vargem Grande Paulista, depois foi para a Itália, na qual também pôde estudar teologia, sociologia e outros cursos, e aí voltou, né, para o Brasil, já sendo destinada para a missão aqui em Benevides, no centro Mariápolis, aqui na Diocese de Belém. São 21 anos, 25 anos de trabalho aqui dentro dessa diocese, dentro do movimento lá. No bloco anterior, eu questionava e deixei uma deixa para esse bloco para que você falasse um pouco específico sobre a vocação daqueles que querem serem consagrados ou consagradas, né, pelo movimento dos focolares, tanto como celibatários, né, ou seja, são aqueles que não querem se casar, né, querem viver integralmente, como ela muito bem expressou, uma maneira mais livre ainda, né, para se dedicar ao serviço, à igreja, ao movimento. E também tem aqueles que são casados, que também podem fazer parte de uma vida consagrada sendo um casal consagrado. Então aqui eu gostaria que você explicasse para nós, Sarita, e apresentasse, através do movimento, a vocação da celibatária, o que é específico, o que ela faz, e também do casal, né? Se há alguma diferença ou se ambos nos seus estados de vidas, né, seja matrimonial ou consagrado, vivem a mesma realidade. Então eu gostaria que você explicasse isso para nós. Então, o consagrado, como no meu caso, nós deixamos tudo, né? Temos tudo em comum. Nossa vida é tudo em comum. Você vive com outras celibatárias, no caso? Isso. Celibatários, você vai conviver com outros celibatários, é assim? É. Tá. E dentro desta comunidade, que normalmente chega até 7 pessoas, né? Esse é o número. Ou pode ser acima disso? Ou pode ser também acima de 7? Pode, mas normalmente... É o padrão. Mais ou menos, O aconselhável, né? É aconselhável. O aconselhável. Ali nós colocamos tudo em comum, trabalhamos, temos a nossa vida profissional, colocamos tudo que temos em comum, né? Dentro, e trabalhamos também para difundir o reino de Deus, né? Quando você fala esse trabalhar, seria o trabalhar só para o movimento ou vocês têm uma vida social comum com as pessoas, tem o emprego de vocês? Como é que é isso? Não temos o nosso emprego, seguimos a nossa profissão, na medida do possível, sim. A pessoa, o focolarino, ele deveria estar dentro da sociedade, trabalhando, então atuando. Aqui é a riqueza, então. Então vocês são inseridos... na sua profissão, sendo um consagrado, um leigo consagrado. Que é o caso como você sentiu o chamado de um casal lá, que através dele, na profissão dele, você conheceu. Então posso dizer que isso seria uma particularidade. Então o focolarino é chamado a ser esse sinal de luz na vida, no meio da sociedade. No meio da sociedade. Não na igreja, não no meio do povo, mas ali justamente de maneira discreta. Seria isso? No meio da sociedade. Ótimo. Bem, aí no caso você apresentava, então, no caso das celibatárias, e aqui me passou uma outra pergunta. Assim como há também as celibatárias, há também os celibatários, homens também que querem ver essa realidade? Também, os focolarinos e as focolarinas. Certo. Você apresentava a realidade dos celibatários. Dos casais, é a mesma realidade também?
Então, os casais, logicamente, que o chamado deles vem depois do sacramento do matrimônio. Aí, eles também podem sentir esse chamado a fazer parte, eles não se consagram à virgindade. Eles, sim, claro. Né? E eles, então, fazem parte dessa comunidade, vivendo o seu matrimônio dentro do plano de Deus, da espiritualidade. E para nós consagrados é uma riqueza. Chiara sempre diz, os focolarinos casados, consagrados, eles são como uma janela no focolare, porque eles nos ajudam com a sua vida, ou seja, eles são uma porta entre o mundo e o focolare, né? Eles é uma luz para nós também na vida do consagrado, uma riqueza que eles trazem e vivem como nós dentro da família, lógico, colocando Deus em primeiro lugar na vida deles. Deus acima de tudo, mas o primeiro cuidado deles, logicamente, é a família. Eles têm o sacramento do matrimônio e depois vivem conosco períodos, horas, dias, né? E acompanham, sobretudo, a realidade dos casais dentro do movimento dos focolares, como família. Certo. Isso aí, então vamos supor que eu fosse um leigo, né? Eu estivesse assistindo lá na minha casa esse programa e ficasse curioso com toda essa realidade e ao mesmo tempo se provocado por um chamado por Deus. E vamos supor que eu fizesse assim, nossa, eu quero conhecer, eu quero ser um focolarino, mas eu tenho dúvida se eu quero casar ou não. Eu posso entrar nos focolares e de repente no meu processo descobrir, não, eu não quero ser celibatário, eu quero casar, eu posso? Pode. E aí vem a segunda pergunta. Eu querendo fazer a opção pelo matrimônio, eu teria que casar com um outro focolarino, ou um caso, uma outra focolarina, ou poderia ser com qualquer pessoa da sociedade? Não. Se você quer se casar, você vai encontrar aquela pessoa que Deus lhe mostrará, né? E vai constituir a família com aquela pessoa. Necessariamente ele não tem que ser do movimento dos focolares, mas eu conheço muitas experiências que ele se tornou um membro porque ele encontrou também algo de grande além daquela pessoa, né? Algo que aquela pessoa seguia, uma espiritualidade, e ele também passou a seguir, ou vice-versa. Bem, dentro dessa mesma realidade, onde vocês têm as comunidades de vocês, elas são formadas assim, só casais, só celibatários, ou os dois estados de vida têm a convivência junto, o trabalho junto? Todos os focolares de celibatários têm também os casados, eles são inseridos nesses focolares, tanto o focolarino no focolare masculino e a focolarina no focolare feminino. Então a vivência delas é conosco no focolare. Não existe um focolare, o focolare ele é misto. Sim. Entre os casados. Lógico que ela não mora no focolare, ela mora na família dela. Claro. Né? Mas ela convive conosco ali, de acordo com a sua realidade familiar. Não é igualzinho para todos. Sim. Também vou fazer uma pergunta que eu acredito que lá em casa alguém está perguntando como é que é isso, né? Como é que deve ser, né? No caso que vocês optam em ser celibatários, né? Tem os celibatários também, como vocês colocaram. Vocês moram na mesma casa, tem casas separadas, qual que é a realidade? Não, nós moramos cada um nas suas casas, então forma o focolare masculino, sim, onde vivem os focolarinos. Numa mesma cidade, como Belém, existe o focolare masculino e existe o focolare feminino. Então, lógico que trabalhamos juntos, tantas coisas devemos fazer juntos. Também porque dentro da espiritualidade, a formação que nós recebemos,
ou passamos, muitos momentos são específicos, né? Os focolarinos têm a formação, passam a formação para os jovens e nós, focolarinas, passamos para as jovens dentro do movimento. E em muitos momentos estamos todos juntos trabalhando, mas moramos. Bem, aqui, bom, agora eu vou para a minha realidade, né? Posso imaginar também que podem estar acompanhando aí na TV, os padres estejam assistindo esse programa, né? Um padre também pode ser focolarino, ele pode se associar ao movimento, como é que funciona? Também, existe também os focolares sacerdotais, onde os padres também sentem esse chamado de viver em comunidade. Então existe o focolare sacerdotal, onde é possível estar 2 ou 3 juntos, eles formam esse focolare. E muitas vezes um padre que está distante, ele vem passar um período, fazer essa convivência nesse focolare. Existe sim muitos sacerdotes focolarinos. E aqui uma outra pergunta, existe, bem, eu coloquei numa experiência de padres que já são ordenados, sejam diocesanos, e de repente queiram fazer parte do movimento. Agora minha pergunta é diferente. E há casos, de um jovem que queira ser sacerdote, mas somente focolarino? Por exemplo, eu quero ser um padre, claro, não existe padre sem encardinado, mas que esteja ligado somente para o trabalho do movimento. Existe essa realidade? Também existe. E onde seria a formação desses padres? Então, esses padres, eles... no caso, seriam seminaristas, seriam né? focolarino sacerdote. Existe essa realidade, que é o focolarino sacerdote e o sacerdote focolarino. Ou seja, aquele padre que ele conheceu depois, né? E o focolarino que sente ainda um chamado, ou é pedido essa... A dar mais ainda, né? A dar mais, para servir justamente o movimento. Então, ele vai para um seminário, Diocesano, ele vai... ou tem próprio de Diocesano, vocês? não, diocesano. Ele vai ser formado nesse seminário e vai ser ordenado por um bispo normalmente. E vive... Passa a ser do movimento. Ele é um focolarino sacerdote. Bem, se a gente olhar para essa dimensão, podemos dizer que o movimento focolares é bem provocativo, né? Porque ele atinge todas as vocações, né? Todos os estados de vida, né? Desde a vida laical, a vida consagrada, como também a clerical, né? Por isso que eu falo que hoje, sem dúvida nenhuma, a presença tua aqui enriqueceria e mostraria um outro lado da igreja que poucas pessoas, né, conhecem. Bem, daqui eu faço uma outra pergunta agora, voltando para a Sarita, né? Dos teus 25 anos aqui, o que mais te marca no seu trabalho de evangelização aqui na Arquidiocese, lá em Benevides? Olha, eu estava pensando que uma coisa que me marcou, que eu levo comigo e que me marcou, fiz muitas coisas, muitos trabalhos, mas... Uma que marcou, né? Escolhe uma, essa marcou. Que marcou. Foi um milagre, né, que opera o Evangelho. Porque eu percebi nessa caminhada que precisa ser obedientes ao Evangelho. E ser obediente ao Evangelho significa você amar o inimigo, né? Porque ser obediente a graças, às vezes, é mais fácil, né? Então, amar o inimigo, dar a face a quem... Sim, a direita, fez o mal. Então eu vi tantos milagres de transformações de pessoas ao meu redor. Por viver o Evangelho. Por viver o Evangelho em trabalhos mais variados. Até daquele senhor que vai limpar o jardim, cortar a grama, e até aquele empresário no qual eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar.
Então eu não sei, eu acho que isso é que eu levo, esse milagre. No dia que você já me respondeu, né? A transformação social pelo Evangelho. Por isso eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta: vale a pena ser consagrado a Deus? Com certeza, vale a pena ser consagrado a Deus. É algo de extraordinário. Infelizmente, o mundo hoje não prega isso, né? Mas é algo que te eleva, nos eleva. Eu acho que não existe nada no mundo que possa preencher um ser humano como Deus, a graça de Deus. É isso que eu experimento na minha vida, e que se tem uma pessoa pensando em se consagrar a Deus, com certeza vale a pena, porque provar a graça de Deus na nossa vida é algo de extraordinário. Sarita, a gente agradece pela grande contribuição que você nos dá participando do programa Vida Consagrada, né? Que Deus possa abençoar muito, né, a sua vocação, o seu trabalho, a sua organização e a todos os membros, né, que pertencem à família Mariápolis. Eu que agradeço também. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. Invoquemos então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.